Estamos de volta com o último bloco do programa Duas Xícaras e um Assunto. E eu converso com o Antônio Carlos, que é coach, e fala pra gente sobre o poder das palavras. Então, como coach, para quem nos acompanha em casa ou pela internet, deixe-nos um exemplo prático de como que o poder das palavras influencia na vida da pessoa. Joia. Então, nas minhas palestras e nos meus trabalhos, eu uso alguns exemplos para fazer com que as pessoas percebam o poder das palavras. Eu ajudo assim, não que eu ajude, mas eu mostro para elas. Tem algumas pessoas que sentem dor, outras que sentem alívio. E aí agora nós vamos fazer um exemplo prático com você que está em casa, que está nos assistindo. Posso entrar nessa brincadeira também? Pode, claro que pode. Você já participou de uma palestra minha, você até já sabe já. Mas vamos lá, eu queria que você imaginasse um limão. Imagine um limão, daí na sua mente, pode ser de olho aberto, fechado, do jeito que você quiser. Imagine um limão. Eu queria que você imaginasse esse limão gelado, com as gotinhas, sabe aquelas gotinhas de um limão gelado acabando de sair da geladeira, do freezer. Eu quero que você parta o limão ao meio. Isso, tudo na sua mente. Pegue uma banda e imagine espremendo para cair 2 gotas na ponta da sua língua. Salivou? Salivei. Viviane também salivou aqui do nosso lado. O que eu fiz? O que eu fiz você fazer? Qual que foi a sensação que você teve a partir das minhas palavras? Isso prova que a minha palavra exerce um poder sobre você. Você salivou. Tem algumas pessoas que não salivaram, mas elas enxergaram o processo. Por exemplo, eu queria que você imaginasse agora o cor do cabo da faca. Eu nem falei a faca, eu só falei que foi cortado. Mas eu tenho certeza que você pensou numa cor, marrom ou branca. Tem pessoas que são tão visuais, que utilizam o poder das palavras para enxergar o mundo, ou aquilo que a pessoa está dizendo. Tem gente que enxergou a quantidade de parafusos no cabo da faca. E tem isso. Quer dizer, detalhista, né? Sim. Então, com o poder das palavras, eu faço com que todos nós temos esse poder, de fazer com que a outra pessoa mude o corpo. Se a pessoa conseguiu salivar, imagina o poder de uma palavra, por exemplo, em relação à cura, em relação à doença. Quantas pessoas já não mataram, não ajudaram a matar outras pessoas, simplesmente dizendo. E nesse momento eu lembro de Dona Zilka, que é uma pessoa com quem eu estudo. Ela fala muito isso. Quantas pessoas que você já não ajudou a matar simplesmente com o poder da palavra? Por exemplo, tem uma pessoa doente, você fala, aquele ali não escapa não. Olha lá, tá vendo? Não falei, mais uma semana ele morre rapidinho. Eu conheço uma pessoa que ele brigou com o cônjuge, e aí nessa saída, antes da pessoa sair de casa, essa pessoa que ficou dentro da casa falou o seguinte, olha, vai acontecer um acidente com você se você sair agora. A pessoa saiu e bateu o carro. Claro, não foi nada grave, mas o poder daquela palavra, não o poder que a pessoa emitiu, mas o que a outra pessoa aceitou na mente dela. E aí pode ou não, porque ela estava com a raiva nela. Então, tomem cuidado com as palavras que você emite. Se você diz uma palavra positiva, o seu filho ou aquela pessoa que está junto com você pode pegar aquela palavra e colocar no seu coração, na sua mente. Mas se você diz uma palavra negativa, aquilo ali também pode fazer um efeito que você ou que a gente não tem controle depois. Ok. Vamos fazer uma oração científica então? Ou palavras de poder para quem está em casa? Vamos. Nós vamos fazer o seguinte, um exercício de coaching, e eu gostaria que você tivesse a oportunidade de relaxar um pouquinho agora, prestar atenção na minha voz, nas minhas palavras e utilizar isso ao seu favor. É claro que nós estamos no meio televisivo e talvez você sinta uma distração, mas eu queria que você prestasse atenção simplesmente na minha voz. Eu queria que você pensasse agora, quais são as palavras que você vem usando que talvez você precisa mudar. Eu queria que você imaginasse quais são os verbos, mas independente de qual é a palavra, qual a entonação que você vem usando algumas palavras. Primeiro, em relação a você.
Quais são as palavras? Quando eu pergunto sobre você, sobre o seu dia, como você está, quais são as palavras que você vem usando? São palavras mais positivas ou são negativas? Vai imaginando. Se você acorda de manhã e fala, nossa, meu dia vai ser maravilhoso, vou fazer o possível, vou dar o meu melhor, eu estou bonito, eu estou bonita, eu sou amado. Quais são as palavras que você vem usando de positivo? Quais são aquelas palavras que você vem usando de negativo? Estou indo para o inferno trabalhar, meu emprego é um caos, eu moro numa casinha, num casebre. Quais são as palavras que você vem usando positivo e negativo? Faça rapidamente aí uma análise. Quais são as palavras que você usa sobre você? Quais são as palavras que você usa sobre as pessoas, principalmente de julgamento? Quais são as palavras que você mais diz para os seus filhos? Quais são as palavras que você diz sobre o seu marido ou sua esposa? Como que você quer que o seu marido ou os seus filhos mudem se você somente reforça o que você não quer? Por exemplo, se o seu filho está desorganizado, está estudando pouco, talvez você está repetindo muito, você está desorganizado, você está estudando pouco. Quando você diz isso, você reforça na mente da outra pessoa o que você não quer. Vai imaginando aí, o que mais que você vem dizendo para as outras pessoas que vem reforçando nelas o comportamento que você quer mudar. Agora eu queria que você pensasse sobre o seu futuro. Quais as palavras que você diz sobre o seu futuro? Ele vai ser bom, ele vai ser de crescimento, no caso para o empresário eu vou ter faturado mais, ou você vem usando palavras que a coisa está feia, o trem está feio, vai piorar. Quais são as palavras que você vem trazendo para o seu consciente, trabalhando o seu também subconsciente, que vão ter uma força de mudar ou de manter o seu futuro. Então nós já falamos sobre quais as palavras que você fala de você mesmo ou sobre você mesmo, quais são as palavras que você diz para as outras pessoas e também quais são as palavras que você diz para o futuro. Quais são as palavras agora que você vem falando do passado, gente? Pelo amor de Deus. Muitas vezes a pessoa vem trazendo palavras repetidas, negativas de algo que aconteceu no passado. Quais são essas palavras? Quais são essas palavras que você vem repetindo negativamente do seu passado? Ou aquelas positivas que você precisa trazer de aprendizado, de crescimento, de melhoria? Já fez um balanço aí? O que você precisa mudar? Quais são as palavras que você precisa colocar? Quais são as palavras que você precisa dizer sobre você? Quais são as palavras que você precisa dizer das pessoas ou para as pessoas? E quais são as palavras que você precisa dizer do seu futuro? Excelente! Agora você tem uma oportunidade de mudar o seu pensamento mudando as suas palavras e com isso mudar o seu resultado. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos também a você que nos acompanha pela TV Canal 20 ou pelo site TV Canal 20. Espero, sinceramente, que seja prazeroso, que tenha sido prazeroso para você que nos acompanha, como foi para nós produzir o programa, não é isso, Antônio? Com certeza. E a gente precisa mandar alguns abraços aí, né? Nós temos um abraço. Para quem vai abraço de hoje, Antônio? Bom, eu quero agradecer muito a audiência de muita gente que tem me ligado, passado mensagem. Então nós temos o Igor, que nos acompanha, uma pessoa que já teve algumas palestras minhas. Tem a Gerinha lá de Varzelândia, que me ligou essa semana. Quero agradecer pela audiência e parabenizá-la, porque ela está usando algumas técnicas que nós estamos trabalhando aqui com os filhos dela e com os clientes dela. E ela relatou isso. Então, a Fátima Procópio também mandou mensagem, participou também de uma palestra minha, e N pessoas que deixaram mensagens no meu Facebook e também no da TV. Quem quiser o contato Antônio Carlos aparece no vídeo, sempre que nos intervalos de cada programa, de cada bloco do programa, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.